Olá pessoal, boa tarde. Nossa equipe é composta por Regiane Piton, Tiago Cardoso e eu, Daniela Matos. Nós iremos abordar sobre a corrosão, quanto à classificação de fenômeno e ao tratamento de superfícies. A corrosão, ela pode ser definida como o processo pelo qual os metais refinados são convertidos em compostos mais estáveis, como óxidos, sulfetos ou hidróxidos metálicos. A ferrugem do ferro envolve a formação de óxidos de ferro por meio da ação da umidade atmosférica e do oxigênio. A corrosão ela é um fenômeno indesejável, né? Nós sabemos, uma vez que ela afeta negativamente as propriedades do metal. No entanto, quando estão sujeitos à ferrugem, os objetos de ferro eles se tornam quebradiços, escamosos e estruturalmente danificados. Bom, então a corrosão ela pode ser classificada como um processo eletroquímico, uma vez que geralmente envolve reações redox entre o metal e certos agentes atmosféricos, como a água, oxigênio, dióxido de enxofre, etc. Então, recapitulando o que eu disse anteriormente, se nós formos analisar os aspectos que envolvem a corrosão, nós podemos dizer que ela é um processo espontâneo e irreversível, né? Em que os metais eles se transformam em um composto químico muito estável, como óxidos, sulfetos e hidróxidos. Um outro ponto importante é que os metais que estão nas séries mais altas, como ferro, zinco, eles são corroídos mais facilmente. E os metais que estão em níveis de reatividades mais baixos, como ouro, platina, eles não sofrem a corrosão. Então, a explicação disso, ela está no fato de que a corrosão, ela envolve a oxidação dos metais. Então, conforme nós descemos a série de reatividade, a oxidação ela vai ser mais baixa. Então, isso afeta diretamente também na corrosão dos metais. Bom, agora eu vou abordar um pouquinho sobre os fatores que afetam a corrosão. Nós temos aí no primeiro tópico a exposição dos metais ao ar contendo gases. E que gases são esses, né? Podem ser o CO2, o SO2 e o SO3, por exemplo. O segundo tópico, ele está falando sobre a exposição de metais à umidade, especialmente a água salgada, né? Que vai aumentar essa taxa de corrosão. O terceiro tópico é a presença de impurezas como sal, por exemplo, o NaCl, mas podem ser outros tipos de sais também. O quarto tópico fala sobre a temperatura, e um aumento na temperatura vai fazer com que a corrosão também aumente. No quinto tópico, nós temos natureza da primeira camada de óxido formada. Bom, e o que vem a ser isso, né? Alguns óxidos, como o óxido de alumínio, eles formam uma camada protetora insolúvel que pode evitar mais a corrosão. Outros, como a ferrugem, elas se desintegram facilmente e expõem o resto do metal. Aí, no sexto tópico, nós temos a presença de ácido na atmosfera. Os ácidos eles podem facilmente acelerar o processo de corrosão dos metais. Bom, gente, então aprofundando mais no assunto da nossa apresentação, a corrosão ela é classificada a partir de fenômenos corrosivos. Nós trouxemos alguns deles aqui e vamos explicar para vocês. Nós temos a corrosão galvânica, a corrosão-erosão, a corrosão por frestas e a corrosão atmosférica. A corrosão galvânica, ela refere-se aos danos de corrosão que são induzidos quando dois materiais diferentes, eles são acoplados em um eletrolito corrosivo. Então, ela ocorre quando dois metais, eles são colocados em contato elétrico sobre a água. Quando um par galvânico se forma, um dos metais do par se torna o ânodo e corrói mais rápido, enquanto o outro ele se torna o cátodo
e corrói mais lentamente do que ocorreria normalmente. Qualquer um metal da junção pode ou não sofrer a corrosão por si mesmo. Quando o contato com um metal diferente é feito, as taxas de autocorrosão irão mudar. A corrosão do ânodo irá acelerar e a corrosão do cátodo irá desacelerar ou mesmo parar. Depende do tipo de junção de metais aí que vai ocorrer. O acoplamento galvânico ele é a base de muitas técnicas de monitoramento de corrosão. Então, resumindo, basicamente, quando existe um contato elétrico entre dois metais que estão eletroquimicamente diferentes e estão em um ambiente eletrolítico, pode ocorrer a corrosão galvânica. Essa corrosão, ela refere-se à degradação de um desses materiais em uma junta ou em uma junção. Um bom exemplo desse tipo de corrosão seria a degradação que ocorre quando o cobre, em ambiente de água salgada, entra em contato com o aço, tá? Em um par bimetálico, o material menos nobre ele se torna o ânodo dessa célula e ele tende a corroer em uma taxa acelerada em comparação com a condição desacoplada, né? Se ele estivesse sozinho. O material mais nobre ele atuará como um cátodo das células de corrosão. A corrosão galvânica ela pode ser uma das formas mais comuns de corrosão, bem como também uma das mais destrutivas. Eu trouxe aí para vocês um exemplo, né, de uma placa de latão com parafusos de aço. Então, nós podemos analisar, né, que a placa de latão ela será o ânodo, né? Ela vai corroer mais rápido. E o parafuso de aço, ela vai ser o cátodo, né? Ela vai corroer mais lentamente.